No Litoral Sul, um festival gastronômico foi realizado para celebrar a pesca da lagosta. Ela tem sido fonte de emprego e renda para centenas de pessoas, que vão de pescadores a donos de restaurantes. O Festival da Lagosta terminou ontem com shows em praça pública. Por 2 dias, a cidade de Pitimbu, no litoral sul do estado, literalmente ferve com o Festival Gastronômico da Lagosta. Nem é preciso dizer que o município é o maior produtor desse crustáceo no estado. E é justamente quando chega o período do defeso, quando a pesca é proibida, que moradores e turistas celebram a mesa farta. O Festival Gastronômico da Lagosta acontece em 2 finais de semana e não se limita à degustação de frutos do mar. As comunidades apresentam desfile de moda praia, com peças com elementos que lembram as pescarias. Tem banda de música e tem outras manifestações culturais que remetem os locais aos costumes dos antepassados. A capoeira é um deles. Todos os anos, o evento é realizado no distrito de Acaú. É promovido pela Prefeitura de Pitimbu, com apoio do Ministério do Turismo, Fecomércio, Sebrae e Uninassal. O objetivo é fortalecer a economia local, promover a gastronomia e fomentar o turismo sustentável. A prefeita Adelmo Cristalvo destaca o papel estratégico da pesca da lagosta na economia local. Esse ano não foi um ano tão ruim de pesca, foi um ano razoavelmente bom, teve anos melhores, obviamente, mas eles estão felizes, estão satisfeitos. A gente está nesse período de defesa. Para a pesca da lagosta, que impacto ela tem para a economia? Os pescadores, eles vão ali para outras opções, tem uns que eles como dizem, né, a gente vai se virando como pode, vão lá para os serviços terceirizados, segundo opções da profissão deles, outros vão para outro tipo de pesca, como o peixe, né, o camarão. Justamente por isso que a gente vem com o Festival Gastronômico, para que a gente possa realmente aumentar o fluxo de turistas, de veranistas, e aí o comércio de Pitimbu, ele poder crescer cada vez mais, e assim a gente apoia, porque até o próprio dono dos barcos, muitas vezes eles trabalham com o passeio, né? Ele vai terceirizando ali aquele serviço. O evento também é uma oportunidade de promover a economia criativa. O artesanato ganha mais visibilidade nesses dias de festa. E é claro, o festival atrai visitantes para conhecer as belezas naturais e culturais de Pitimbu, cidade que se destaca por suas extensas praias, sua riqueza ambiental e seu potencial turístico. Já degustei alguns pratos, principalmente da Ilha do Sabor, e estão uma delícia. Um evento super organizado, e passo aqui também para convidar todos vocês para conhecer o Festival da Lagosta, que é um grande sucesso. Na terça-feira passada foi completado 110 anos da morte do poeta paraibano Augusto dos Anjos. Em vida, ele foi considerado histérico e desequilibrado, ao ousar abordar temas que fugiam do romantismo, expondo as tristezas do cotidiano. O passar dos anos fez justiça à obra do poeta, hoje um dos mais lidos do país. E uma novidade lançada hoje vai possibilitar o acesso de um novo público à obra do paraibano. Veja na reportagem de Lael Arruda. Na beira da estrada, na zona rural do município de Sapé, a 70 quilômetros de João Pessoa, surge uma casa que guarda parte da história da literatura brasileira. Sob esse teto, o escritor Augusto dos Anjos viveu vários momentos da infância. Essa casa é conhecida como a casa da ama de leite do poeta. Uma mulher negra, não escrava, no período que a escravidão ainda era vigente, uma mulher livre, e que teve uma importância muito grande no contexto histórico do poeta. Nesse processo de amamentação, que ela foi ama de leite, ela constituiu com Augusto uma relação de mãe e filho, haja vista que a relação dele com a mãe biológica, Dona Córdola, tão conhecida como se a mocinha, era muito difícil. Transformada em memorial, a Casa da Ama de Leite abriga relíquias da história do poeta. A terceira edição da única obra, Eu, em capa de madeira, data de 1928. No álbum de poesia de 1913, é possível conhecer a caligrafia de Augusto dos Anjos. A declaração da família proibindo o traslado dos restos mortais para a Paraíba, também está aqui. Em cada ponto se conhece mais sobre o paraibano. A princípio, as pessoas não conseguiram entender o livro Eu como sendo um livro de poesias.
até disseram que o livro era uma afronta, era um escândalo à literatura. Ele vai na contramão de seus contemporâneos, que escolhiam gêneros que já eram aceitos pela população, pelos leitores, e Augusto faz algo totalmente diferente que todo mundo nunca pensara que poderia existir. Se inicialmente a obra do poeta chocou, o passar dos anos faria justiça ao olhar que Augusto trouxe sobre vários temas. Afinal, era necessário reconhecer que tristeza também é um sentimento real. O Augusto teve algumas influências, digamos, negativas, né, desde a mais tenra idade. Até na época da gestação, quando a mãe dele perde um irmão de quem ela gostava muito, alguns especialistas dizem que esse processo de tristeza dela repassou para o bebê. E ele teve muitos motivos realmente para ser um tanto quanto triste, até por conta da situação econômica da família, a derrocada dos engenhos. Quando você tem bens materiais, a tratativa das pessoas para com você é uma e depois é outra. Quando eles estão perdendo os bens materiais, ele percebe que as pessoas se afastam. E vem o famigerado sentimento de ingratidão, que ele coloca muito bem em versos íntimos. E outras situações, ele também, quando jovem, uma camponesa engravida dele e quando a mãe dele descobre, ela manda que a moça seja surrada até a morte. Isso também já vem um trauma para ele, seria seu primeiro filho, entre outras questões existenciais. Mas para o diretor do memorial, é um grande equívoco achar que Augusto dos Anjos foi um homem triste. A tristeza e a melancolia são traços característicos do poeta, do escritor. Mas o jovem Augusto foi um jovem alegre, que gostava de festa, gostava de carnaval, escrevia textos sobre carnaval. Era muito namorador, tanto que aqui no memorial tem algumas características dele como jornalista do Nonevar, que era um jornal da Festa das Neves, antigo, que uma das características é dizendo que ele é um galanteador. Ele era um galanteador, né? Usando um termo mais atual, um rapaz que era muito paquerador, que assediava muitas meninas. Então isso ninguém imagina do Augusto. Ninguém imagina, mas ele era alegre, sim, como pessoa, né? O pé de tamarindo, marcante na obra e na vida de Augusto dos Anjos, fica próximo ao memorial e segue até hoje atraindo curiosos e admiradores. Era na sombra dessa árvore que Augusto dos Anjos refletia sobre a vida, as tristezas e angústias. Também é aqui o lugar em que ele desejava descansar após a vida. Quando pararem todos os relógios de minha vida e a voz dos necrológios gritar dos noticiários que eu morri, voltando à pátria da homogeneidade, abraçada com a própria eternidade, a minha sombra há de ficar aqui. É uma experiência ímpar, singular. Você está aqui debaixo de um tamarineiro como esse que tem o quê? Uns 300 anos de vida. É muito... A sensação não tem nem como explicar, sabe? É muito bom. Experiência tão rica, principalmente para mim, né? Eu sou um admirador do poeta e conhecer ainda mais é realmente emocionante para mim. Os estudiosos da vida de Augusto dos Anjos afirmam que nos momentos finais de vida, ele se olhou em um espelho de bolso e disse a frase: "Esta chama jamais se apagará", como em uma profecia. Augusto dos Anjos estava certo. Ele se tornou um dos principais poetas do país, um dos mais lidos. E quando se achava que não dava para ir mais longe, 110 anos após a sua morte, um novo público passa a ter acesso à obra do paraibano. O livro Eu foi lançado oficialmente em Braille, um projeto da empresa paraibana de comunicação, que ficará disponível em escolas públicas e instituições voltadas à pessoa com deficiência visual. Uma obra tão importante como Augusto dos Anjos, de certa forma, coroa esse esforço que a empresa pratica no sentido de contribuir com a formação da cidadania por meio da leitura. Esse acesso a tocar a obra, a ler a obra física, para mim é maravilhoso. Eu sou apaixonada pelo Braille, fui alfabetizada no Braille. Eu acho que o Braille não deve ser esquecido e vinculado à cultura, vinculado à história, né, de Augusto dos Anjos. Eu que fui estudante da Escola Augusto dos Anjos em Campina Grande, eu acho primordial a gente enfatizar a história e ler. Diante de uma obra que ultrapassa gerações e chega cada vez mais longe, é certo que, se vivo fosse, o também poeta Olavo Bilac estaria arrependido da declaração "fez bem em morrer, não se perde grande coisa".
dita após conhecer um dos poemas de Augusto dos Anjos. O fato é que a chama segue acesa e, se depender de quem conhece e admira a história e a obra do poeta, ela nunca se apagará. Não morrerão, porém, tuas sementes. E assim para o futuro diferentes florestas, selvas, vales, glebas, trilhos, na multiplicidade dos teus ramos. Pelo muito em que vida nos amamos, depois da morte ainda teremos filhos. Outra pausa no Cidades deste domingo e no próximo bloco vamos mostrar como estão as obras de construção do Parque da Cidade aqui na capital. O Correio Cidades volta já já.